Graça e paz do Senhor Jesus, aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Queridos irmãos, 29 de dezembro de 2017, estamos aqui na madrugada e vamos trazer esse vídeo para trazer um esclarecimento, uma informação. Nós não somos o dono da verdade, mas vamos ler aqui a palavra da verdade. E nós vamos falar aqui sobre os dois cavaleiros do cavalo branco de Apocalipse. Ou seja, o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 e verso 2. E o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19 e os versículos 11 em diante. Algumas pessoas acreditam que esses dois cavaleiros são os mesmos. E alguns dizem que o cavaleiro que está montado num cavalo branco de Apocalipse 6:2 é Jesus. E que o cavaleiro do Apocalipse capítulo 19, verso 11 é Jesus também. E na verdade, há distinção entre os dois. Apocalipse 6:2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, esse cavaleiro que vem montado num cavalo branco, ele faz parte da abertura dos 7 selos. Haja vista, esse é o primeiro selo. Nós vemos que esse primeiro selo, dentre os 7, ele é aberto por Jesus. É Jesus quem abre os 7 selos. Só ele tem esse poder, essa autoridade no céu e na terra, como diz aqui em Apocalipse 5, que ele tem esse direito de abrir os 7 selos. Então, meus amados, Jesus, ele é o que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5 e o verso 5. Portanto, como Jesus vai abrir os 7 selos e ele ser o cavaleiro do primeiro selo, ele que está no controle da abertura desses selos. Agora vamos ver aqui algumas diferenças entre o cavaleiro do primeiro selo, de Apocalipse 6, verso 2, e o cavaleiro de Apocalipse 19, verso 11. Vamos ler Apocalipse 19 e o verso 11, a descrição do cavaleiro de Apocalipse 19. Diz aqui: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor
da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vemos que as pessoas, elas não aceitam muitas vezes o que a Bíblia em si mesma se interpreta. O cavaleiro do primeiro selo de Apocalipse 6, ele está montado num cavalo branco e ele tem um arco. O cavaleiro de Apocalipse 19 não tem um arco. Há diferenças entre ele. Então, o cavaleiro de Apocalipse 6 tem um arco sem flecha. Isso é um indicativo de que esse cavaleiro, com o seu cavalo branco, que representa a paz, ele nada mais é do que o anticristo, trazendo uma falsa paz. Por isso que é branco, imitando o Senhor Jesus com o seu cavalo branco em Apocalipse 19, verso 11 em diante. E esse cavaleiro de Apocalipse 6, ele traz um arco sem flecha. Logo, isso indica que ele vem com um instrumento, uma arma, porém sem munição, como se fosse um revólver sem munição. No fim das contas, ele vem camuflado. Ele traz uma arma, ele traz um arco que indica guerra, mas ele vem sem flecha, como um revólver sem munição. Mas o revólver simboliza a guerra. Então, no momento certo, ele vai apertar o gatilho. Ele vai trazer guerras no final das contas. Então, ele traz um arco. Outro detalhe: foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então, aparentemente, o anticristo vai ser proclamado como vitorioso. E ele vem para vencer, porque ele vem para reinar, ele vem para dominar o mundo. Satanás, usando ele, pois ele é o filho da perdição, ele é o iníquo, o homem do pecado, vai ser usado por Satanás para dominar o mundo, estabelecendo a sua marca, estabelecendo o controle total sobre a humanidade e sendo adorado por todos que habitam sobre a face da terra, como diz em Apocalipse 13. Então, esse cavaleiro do cavalo branco aqui é o anticristo. É-lhe dado uma coroa. Então, se nós vermos aqui, ele recebe uma coroa. Aqui em Apocalipse 17, 13, diz aqui, no versículo 17, capítulo 17, verso 12: e os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Essa besta é o anticristo. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. É exatamente isso aqui. É-lhe dada uma coroa. É-lhe dada uma coroa. Então, Apocalipse 17, ele mostra que vai ser dado um poder ao anticristo, à besta. Este tem o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, aqui no versículo 2, foi-lhe dada uma coroa. Então, os 10 reis é que vão dar essa coroa ao anticristo. Esse poder, essa autoridade, esse poder de governar vai ser dado por esses 10 reis. Então, esse cavaleiro aqui, quando ele surge, é-lhe dado uma coroa, é-lhe dado uma capacidade de reinar, um poder, uma autoridade governamental, e sai vitorioso e para vencer. Então, o anticristo ele sai vitorioso, por quê? Porque no final da guerra de Gog e Magog, ele vai ser visto como que venceu essa guerra, que defendeu Israel, e Israel vai aceitá-lo como seu vitorioso, como Messias, como seu ungido.
e vai enganar Israel. Saiu vitorioso e para vencer. Por quê? Porque ele vai se mostrar como tivesse vencido essa guerra, desse ataque que vai acontecer antes dos 7 anos, como nós mostramos em Ezequiel 39:9. No fim da guerra, os judeus queimam as armas por 7 anos. As armas que vão restar, as armaduras, todo o equipamento, todo o armamento de guerra que vai sobrar, os judeus vão queimar por 7 anos. É aí que ele faz o acordo com os judeus e com as nações aliadas que vão atacar Israel, fazendo uma aliança por 7 anos. Então esse cavaleiro é o anticristo, totalmente diferente. É-lhe dado uma coroa. O cavaleiro de Apocalipse 19:11 não é dado uma coroa. O nome do cavaleiro é fiel e verdadeiro, com letra maiúscula aqui indicando que é Jesus, que é Deus. Jesus é Deus. Julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo e sobre sua cabeça havia muito diadema. Então não é dado uma coroa. Ele já vem coroado e na cabeça dele tem muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. Há muitas diferenças entre os dois cavaleiros. Então é um absurdo dizer que o cavaleiro de Apocalipse 6:2 é Jesus. Jesus não vem com arco, sem flecha. Aqui Jesus não vem com arma. Jesus ele vem com uma espada, como diz aqui, da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Então, não tem sentido esses dois cavaleiros ser a mesma pessoa, ser o mesmo cavaleiro. Então, as pessoas elas não querem aceitar a interpretação correta da Bíblia. O cavaleiro de Apocalipse 6:2 é o anticristo, trazendo uma falsa paz, um arco sem flecha. É-lhe dado uma coroa, porque ele vai receber essa coroa desses 10 reis que vão dar poder e autoridade a ele. Mas aqui, Senhor Jesus, que é o cavaleiro, retornando no fim dos 7 anos da tribulação, junto com a igreja. Seus olhos eram como chama de fogo, a mesma descrição de Apocalipse capítulo 1, quando João teve a visão do Cristo glorificado. Os olhos como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então aqui é Jesus. Jesus é a Palavra de Deus, é o Logos de Deus. Em 1 João 5:7 diz, porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra é o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um Deus. Estes 3 pessoas, um só Deus. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tem os mesmos atributos: onipresença, onipotência, onisciência, eternidade. Isso são atributos que qualificam o Deus verdadeiro. Só quem tem esses 4 atributos de onipotência, onipresença, onisciência e eternidade é o Deus verdadeiro. Então o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Então Jesus é Deus, Jesus é a Palavra de Deus, Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo de Deus. Então a descrição que acontece aqui no Cavaleiro de Apocalipse 19:11 é completamente diferente do Cavaleiro de Apocalipse 6:2. Não há descrição do nome desse cavaleiro. Não vem dizendo que o nome dele é fiel e verdadeiro. Não vem dizendo que ele tem diademas na cabeça. Pelo contrário, ele vem sem coroa. Mas é dado uma coroa a ele. Ele vem sem coroa. Mas quando ele ganha a peleja ali da guerra, ele é acolhido pelos judeus, ele é acolhido por Israel como seu Messias e automaticamente vão elegê-lo, junto com os 10 reis, vão eleger esse homem como o seu líder, como o seu governante
mundial, líder mundial, é dado uma coroa, sai vitorioso, porque ele vai vencer essa guerra, aparentemente vai ser visto como que foi ele que venceu essa guerra, para que os judeus o aceitem como que ele livrou Israel desse ataque que vai acontecer ao povo de Israel, o ataque de Gog e Magog, a colisão das nações que vão atacar Israel. De Ezequiel 38 e 39. Portanto, não há sentido desse cavaleiro de Apocalipse 19, 11 até o verso 16 ser o mesmo de Apocalipse 6, 2. Um outro detalhe, ele tem aqui escrito, no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O cavaleiro de Apocalipse 6, 2 não tem escrito isso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também não tem o seu vestido salpicado de sangue. Verso 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então o cavaleiro do Apocalipse 6:2 não tem uma veste salpicada de sangue. Também não é chamado de o verbo de Deus, a palavra de Deus. Também não é chamado fiel e verdadeiro. Não tem os olhos como chama de fogo. Então veja aí a diferença entre os dois cavaleiros. Agora todos os dois têm um cavalo branco. Por quê? Porque Satanás é imitador de Jesus, é imitador de Deus. Então ele vem trazendo uma falsa paz. Veja que ele vem com um arco. Apocalipse 6:2, o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. Exatamente quando é aberto o primeiro selo, é imediatamente após o arrebatamento, quando Jesus começa a abrir os 7 selos. E o primeiro é o surgimento do anticristo, que ele só vai surgir no cenário mundial quando acontecer o arrebatamento. É que ele vai se revelar. Por quê? Porque o que o detém é a presença do Espírito Santo juntamente com a igreja na terra. Quando a igreja sai, ele se revela ao mundo como o Messias enganando Israel. Então, amados, era isso que eu queria trazer rapidamente nesse vídeo. As diferenças entre os dois cavaleiros do cavalo branco de Apocalipse 6:2 e Apocalipse 19:11 até o versículo 16. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa analisar mais detalhadamente as diferenças. Analise o texto, analise os dois cavaleiros, veja que as suas peculiaridades são completamente diferentes. O cavaleiro de Apocalipse 19:11 até o 17, até o 16. Ele vem acompanhado. Seguiam os exércitos que há no céu. Então veja que os exércitos que há no céu, verso 14, é a igreja que vem acompanhando o Senhor Jesus para estabelecer o seu reino milenar. Já tem havido as bodas do Cordeiro, o casamento, e aí Jesus traz a sua esposa juntamente com ele para estabelecer o seu reino milenar na terra. Porque nós vamos ser reis e sacerdotes para Deus, juntamente com o Senhor Jesus, e reinaremos com ele por 1000 anos. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e que esse vídeo eu quis trazer para esclarecer essas diferenças entre esses dois cavaleiros. Apocalipse 6:12 é o cavalo branco trazendo o cavaleiro com arco, sem flecha, e é dado uma coroa, e ele sai vitorioso para vencer. Esse é o anticristo. Apocalipse 19:11 ao 16, esse cavaleiro, ele é Jesus, fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, olhos com chamas de fogo, como chamas de fogo. Na cabeça não é dado uma coroa a ele, ele já tem na sua cabeça, já é coroado, já vem coroado, porque ele já tem na sua cabeça muitos diademas, veja a diferença. E também ele é a palavra de Deus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, completamente diferente. E ele é seguido pelos exércitos que há no céu, ele vem do céu. O outro lá é aberto
o primeiro selo pelo Cordeiro, por Jesus. Então, meus amados, precisa analisar, estudar a Bíblia, analisar com humildade, entendendo e aceitando aquilo que o Espírito Santo nos revela na sua palavra. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse vídeo, por essa reflexão, e que o Senhor possa trazer esclarecimento àqueles que têm dúvida acerca desses dois cavaleiros de Apocalipse 6 e Apocalipse 19. Abençoa o teu povo, trazendo, Senhor, esclarecimento, que o teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer aqueles que confrontam a ideia de que o cavaleiro de Apocalipse 6:2 é Jesus e não é o anticristo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa convencer pelo teu Espírito aqueles que têm dúvida e aqueles que confrontam a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, que esse vídeo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém e graças a Deus.